Bem-vindos ao segundo episódio do podcast Conexão Ozônio. Eu sou Bianca Zanini, jornalista, e hoje, com muito prazer, recebo aqui Elismar Alves, CEO da O3 Line Solutions, e o Álvaro, diretor de desenvolvimento, para a gente bater um papo super bacana sobre ozônio, oxisanitização e todas as curiosidades sobre esse universo. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, legal. Pessoal, para começar, Elismar, você, como CEO da O3 Line Solutions, conta aí, compartilha com a gente um pouquinho da sua trajetória, como que você chegou até esse universo do ozônio. Ok, se for contar toda a história, a gente vai ficar aqui um dia. Então eu vou dar uma resumida. Em 2011, eu era diretor industrial de uma planta química e nós tínhamos um problema com a emissão de um cheiro para a atmosfera que gerava aí uma série de transtornos na comunidade, e houve uma autuação da CETESB, e uma das soluções apresentadas por uma consultoria foi colocar ozônio na chaminé. Então foi a primeira vez que eu ouvi falar do ozônio, além da camada de ozônio. E isso despertou uma curiosidade muito grande. Eu me lembro de chegar em casa e falar com o Álvaro, vamos entender um pouquinho melhor o que é esse tal de ozônio aí, e começamos a pesquisar. Havia pouca informação no Brasil naquela época, mas nós pesquisamos internacionalmente vários artigos em inglês, em espanhol, até mesmo tinha outros artigos em outras línguas. A gente foi traduzindo, entendendo aquilo lá, e a gente desceu para a garagem. Os dois, meio professor Pardal, aí meio cientista, hoje, de fato cientista e de fato, desenvolvedores, mas na época curiosos. Descemos para a garagem, começamos a entender os princípios de funcionamento, importamos um equipamento na época para a gente ver como é que era e fizemos o nosso primeiro equipamento. Gastamos aí 15 dias, caixa de comando, de depósito mesmo, e na época o Álvaro tinha um canal no Marketplace, e esse canal ele vendia cartuchos recarregáveis de impressora. E aí a gente pegou esse equipamento e colocou para vender nesse canal de Marketplace que ele tinha. E para nossa surpresa, um hospital comprou o aparelho. E como a gente conhece a legislação, certificações e tudo, nós não entregamos o equipamento. Nós ligamos, eu especificamente liguei para entender onde eles iriam usar, porque não poderia ser usado dentro de hospital. Afinal de contas, na época, nós não tínhamos certificação da Anvisa nem nada, nem regulamentação. Acabou sendo até uma pesquisa de mercado. Exato. E aí, quando a pessoa de lá me informou que não era para usar dentro do hospital, era para usar na lavanderia terceirizada para fazer o último enxágue da lavagem das roupas, de tecidos lá do hospital, então nós entregamos. Foi aí que caiu a ficha, na época, de que poderia dar um negócio. Pelo meu conhecimento da indústria, que eu já tenho agora 37 anos de indústria, então a gente começou a desenvolver um projetinho. Achamos um fornecedor que fez o gabinete pra gente, achamos um outro fornecedor que providenciou a parte digital, os controladores, importamos algumas peças também na época dos Estados Unidos, depois da Alemanha, da China, e começamos a fazer essa operação dentro da garagem, montando os equipamentos. Aí sim, criamos o canal de vendas e tal, até que chegou 2014 e continuamos o nosso trabalho normal, E vocês ainda levavam em média esse mesmo tempo, uns 15 dias para desenvolver. Depois que a gente conseguiu configurar essas peças, foi um pouquinho mais rápido. Chegou um momento que ele trabalhava numa papelaria que nós tínhamos, e eu trabalhava em consultoria, chegava à noite, vendeu tantos. A gente descia para a garagem, ficávamos até 1, 2 da manhã montando os equipamentos para despachar no outro dia, mas a vida nossa de trabalho seguia normal. E aí, quando que foi que você teve um start, tipo assim, putz, isso aqui dá um negócio mesmo, vou empreender, vou sair aqui do meu emprego? Na verdade, foi conforme o volume de vendas aumentou. Em 2014, a gente já viu que não dava mais para ficar em garagem. Foi quando nós fomos para o primeiro espaço fora. Quando nós fomos para esse primeiro espaço fora, ainda ficamos dividindo a produção de geradores, eu e ele, com os outros trabalhos que nós tínhamos.
Mas aí a partir de 2015, que o volume de vendas dos aparelhos de ozônio começou a ficar maior e tomar bastante tempo. Na época, eu comecei a reduzir as consultorias, o Álvaro começou com uma jornada diferente na loja e nós começamos a dedicar mais tempo. Aí, a partir de 2016, que nós tivemos uma dedicação full-time para o ozônio. E aí, em 2017, entramos no mundo da ozonioterapia, fabricação de equipamentos para a área da saúde. Aí, iniciamos o processo de Anvisa para a fábrica e mudamos de espaço para vir para um prédio que pudesse ter um layout que a Anvisa aprovasse. Então, fomos atrás aí de Anvisa, toda a legislação, todo o processo que a gente conhece de certificação de uma fábrica para a Anvisa. E aí, quando nós conseguimos a certificação, a gente já estava num prédio novo, totalmente redesenhado, até que conseguimos também a certificação para o nosso equipamento para a área da saúde. Nós fomos a terceira empresa no Brasil a ter uma certificação de equipamentos de ozônio para a área da saúde no Brasil. Olha só. E aí, de lá para cá, a gente já estava no mercado da ozonização de água, ozonização de ar, já tínhamos vendido equipamento até para algumas indústrias, já o próprio uso do ozônio doméstico também já era bastante comum. E aí, então, quando começamos essa dedicação, aí montamos equipe. Hoje nós temos a engenharia da produção, nós temos a engenharia de desenvolvimento. Aí começamos a montar a equipe, marketing. Marketing veio para nós no final de 2017. Veio também a estrutura de marketing enquanto uma agência externa e estamos aqui hoje, né, nessa maluquice que é o mundo do ozônio. Quando eu falei para você algumas coisas da história bem interessantes, quando nós falamos para a família lá em 2011, começamos a falar sobre ozônio, poxa, davam risada da nossa cara, né? Aquela coisa lá vem o Mr. Ozônio, aí lá vem os caras do ozônio, esses que davam risada da gente, hoje pede emprego, né? Tinha sempre aquele comentário, tinha um problema, põe ozônio. Sim. E aí hoje a gente sabe que ozônio serve quase pra tudo, né? Exatamente. E aí lá atrás, ainda quando vocês estavam na garagem, vocês têm uma estimativa assim de qual que era a pesquisa das pessoas? As pessoas queriam o ozônio pra quê? Lá atrás. Na época era basicamente para água. Olha. Era muito comum as pessoas tratarem lagos, águas de poços artesianos, poços comuns, caixa d'águas. Então era bastante comum, o ozônio ele era muito usado para esse tratamento. Não se tinha essa abordagem de saúde e de biossegurança que a gente tem agora, principalmente pós-pandemia, né? É legal que vocês foram também crescendo junto e vendo também essas diferentes vertentes, né? Que o ozônio... Sim. E talvez tenha uma diferença nossa por termos nascido dessa forma mais plural. Hoje nós somos uma das únicas, se não a única empresa de ozônio do país que ela atende basicamente todas as categorias ou todas as possibilidades de uso de ozônio, né? Era isso que eu ia falar. Hoje, então, a O3 Line, ela é uma empresa que ela vende soluções de ozônio para... Sim, para uso doméstico, por exemplo, nós temos hoje uma tecnologia de gerador para uso doméstico. Não é bem o tema do nosso pod de hoje, mas, por exemplo, não tem no mundo nenhum equipamento com a tecnologia digital que conversa com o usuário e tem programas já na própria tela. Não tem nada no mundo. Por exemplo, o equipamento que nós vamos mostrar hoje também para oxanitização, não existe no mundo hoje um equipamento com essa tecnologia digital de interação com o usuário, que facilita a vida do usuário. E ao mesmo tempo, nós entregamos grandes projetos para ozonização. Por exemplo, nós temos projeto em andamento para ozonização de 3 milhões de águas, 3 milhões de litros de água. Então, já é um projeto de uma escala industrial bem interessante. Ao mesmo tempo, tem um aparelho que pode ser usado com toda eficácia na cozinha de uma casa, de uma residência. Acho que uma das missões de vocês também é essa, né? Facilitar o acesso das pessoas
ao ozônio, seja em casa, seja na indústria, enfim, né? Na verdade, esse foi o nosso slogan por muitos anos, né? Olha, nós nascemos para facilitar o acesso à tecnologia do ozônio para todas as pessoas. Porque pensa comigo, lá em 2014, 2015, 2016, até 2017, o ozônio ele era muito direcionado para o público específico da área da saúde. Então era muito nichado. Tanto é que nós fomos responsáveis a partir de 2017 com o marketing digital por popularizar o ozônio no país, porque até então era algo só de congresso, de uma categoria, por exemplo, dentistas, que foram os primeiros autorizados, e as empresas estavam muito focadas nesse público. Então, quando a gente começou a popularizar o ozônio, mas nós tomamos bordoada, você não tem noção. Quiseram até chamar a Polícia Federal para fechar a nossa empresa, é verdade, porque o ozônio não poderia ser popularizado daquele jeito. É verdade. Queriam chamar a polícia, aliás, ameaçaram, ligaram pra gente ameaçando, vou mandar a Polícia Federal aí, porque vocês não podem fazer isso. Porque aí foi que popularizou. Não era o início do marketing digital, mas era o início da popularização do marketing digital no país. Então a gente fazia. E lembra que antes disso eu mesmo fazia as artezinhas meio macarrônicas lá. Eu até brinco, né? Eram artes que era tipo organizações Tabajara, né? Aquelas letrinhas. E quando começou a profissionalizar isso, então para o digital parecia que éramos grandes, mas na verdade éramos nós dois na fábrica, né? Éramos só nós dois fazendo tudo isso daí. Mas aí popularizou, as pessoas começaram a ter acesso, aí apareceram outros concorrentes, outras empresas, novos entrantes aí no mercado, e hoje a gente tem um boom de ozônio de uma forma em geral, mas até alguns anos atrás, a gente está falando logo ali, 2017, era um negócio bem fechado. E uma coisa interessante, que quando teve a pandemia em 2020, nessa nossa missão de facilitar o acesso do ozônio a todos, a gente optou por não subir os preços. Então, quando todos os concorrentes, todos as pessoas comercializavam geradores de ozônio, empresas e tudo mais, subiram demasiadamente os preços, uma vez que a demanda foi lá em cima e a oferta estava muito escassa, a gente optou por não subir os preços. Então, nossos reajustes eles foram muito baseados ao longo desse período na inflação ou indicadores próximos disso. Mas a gente teve casos de empresas que o equipamento custava, um exemplo, R$ 1.500, jogaram para R$ 4.000, R$ 5.000, às vezes até mais. E o nosso se manteve no mesmo patamar, mesmo faltando equipamentos e tudo mais. A gente nessa de vamos ajudar, principalmente nesse período, a que todos tenham acesso à tecnologia do ozônio, à proteção e tudo mais, a gente fez o máximo possível para manter os valores. Tanto é que hoje nós praticamos uma precificação que nós chamamos de justa. Nós entregamos a tecnologia no preço que é mais justo de acordo com a realidade do nosso país. Tanto é que quando nós formos falar desse equipamento, não tem nada no mercado equiparável a ele, mas no entanto ele custa 30% a menos do que o principal concorrente, para você ter uma noção do nosso trabalho. E foi bem lembrado pelo Álvaro que na própria pandemia, quando a coisa pegou, todo mundo procurava por biossegurança, além de mantermos o preço final no mesmo patamar, nós ainda lançamos uma plataforma EAD e fomos pioneiros no país em lançar um curso gratuito de oxanitização para quem quisesse. Isso foi divulgado, não só para ter acesso à tecnologia, mas para ter acesso a como usar da maneira correta. Só para você ter uma ideia, no primeiro mês que a gente lançou esse curso gratuito, de cara 1.500 pessoas fizeram o curso. Esse curso, na época, ele atingiu 4.000 pessoas em poucos meses, pessoas que tinham acesso a fazer a oxanitização da forma correta. Então, isso também foi uma revolução no mercado.
Também, né? E ainda principalmente, sei lá, muita gente que a família trabalhava em hospital, essas coisas, teve muito essa preocupação, né? Então acho que por isso também pegou bem até para as pessoas fazerem dentro de casa, precisava de um conhecimento, mas como que eu uso isso? Sim. Antes da gente entrar no nosso tema de hoje, que é a oxigenização, Álvaro, conta um pouquinho pra gente da sua visão como diretor de desenvolvimento aí de produto. Como que é pra você trabalhar com ozônio? Qual o primeiro pensamento quando você tem que desenvolver aí uma tecnologia nova? Quando a gente tem que desenvolver uma tecnologia nova, a primeira coisa que vem que precisa ser posta em prática é facilidade para o usuário. Tá? Seja um usuário doméstico, seja um usuário industrial, comércio, qualquer coisa que tenha nesse sentido, o produto precisa ser fácil e intuitivo para que todo mundo possa utilizar. E ele precisa ser o mais à prova de erro possível. Então, nesses últimos desenvolvimentos, principalmente, que a gente tem digitalizado bastante a linha, todos os equipamentos eles estão equipados com alertas, com avisos, sejam luminosos, sejam sonoros, porém, todos eles estão muito intuitivos e têm instruções em todas as etapas do processo. Então, como a gente sabe que a maioria dos brasileiros não gosta de ler manual, então o equipamento, ao ligar um equipamento, por exemplo, no caso desse Oxy-Air Turbo, a pessoa ela não precisa saber quanto tempo ela vai deixar um equipamento ligado no ambiente dela. A maioria das pessoas sabe a informação de quanto tem de área no seu quarto, por exemplo. Meu quarto é um quarto de 3x4, um exemplo, um quarto muito pequeno, aí de 12 metros quadrados. Ele vai colocar 12 metros quadrados no equipamento, o equipamento vai calcular o tempo automaticamente, vai avisar a pessoa que ela precisa sair do local, vai dar um tempo para a pessoa sair do local, ela vai sair. Quando estiver pronto, o equipamento vai emitir um aviso sonoro. Isso já depois de parar a produção de ozônio, já ter o tempo de contato e tudo mais, tornando o processo intuitivo, fácil e seguro. Então são esses três pilares são a primeira coisa que você pensa quando tem que criar alguma coisa nova, né? Sim, na maioria dos casos, sim. Claro que, dependendo do desenvolvimento, a gente tem várias nuances. Então, quando eu vou desenvolver um equipamento para tratar água, tem algumas coisas que precisam ser levadas em conta. Questão de eficiência também bate muito quando a gente lida com processos mais industriais. Quando lida com processos mais residenciais, a questão da segurança é muito importante, uma vez que o ozônio aplicado em uso residencial, a gente busca que ele sempre seja o mais seguro possível, já que o gás ozônio ele não deve ser respirado demasiadamente ou em altas doses. Então os equipamentos eles são dimensionados para que as doses sejam seguras, sejam baixas e tenha o mínimo de interação do ozônio gasoso possível com o usuário. Hoje, quais são as principais formas de aplicação do ozônio? Oxigenização, ozonioterapia, o que mais? A ozonização de água, de uma forma em geral, tanto para esterilização ou redução de carga química, a gente tem. Outro uso do ozônio, tem a indústria química, faz tratamento, né? Nossa, a água é o que fala em cima. Água é o principal, por exemplo, piscinas, né? A gente pode usar como exemplo. A Alemanha já proibiu o uso do cloro. Então você imagina que vai chegar um determinado momento que a gente pode ter uma proibição dessa por aqui e o ozônio ele é uma excelente alternativa para tratamento de piscinas. Então o tratamento de água hoje é um dos principais. Você vê que se mantém, né? É um dos principais. Vocês começaram, vocês falaram que já era o que estava mais em alta. Agora falando um pouquinho de oxisanitização, vamos entender do início. O que é essa bendita dessa oxisanitização que toda vez que eu vou levar o carro para lavar, eles oferecem esse serviço de oxisanitização e a gente não sabe nem quais são os benefícios. A gente precisa entender um pouquinho antes, né? Que a gente falou de ozônio para lá e para cá e talvez não seja tão claro para as pessoas como não era para nós o que é esse tal de ozônio. É bem possível que todos nós tenhamos ouvido falar sobre a camada de ozônio lá na escola. E ficou. Pois é, a gente está falando do mesmo ozônio.
tá? Eu estava nesse final de semana no congresso, dando uma palestra lá, até para a área da saúde, e a gente até brincou lá, gente, se não existisse a camada de ozônio, nós também não existiríamos, porque o ozônio, na camada de ozônio, ele filtra os raios ultravioletas do Sol, e o raio ultravioleta, se ele não for filtrado, ele destrói a vida biológica da forma como nós conhecemos. Então, se não existisse a camada de ozônio, a vida do jeito que nós conhecemos possivelmente não existiria. Então, a gente já é dependente do ozônio há milhões de anos sem saber. Então, nós já somos dependentes do ozônio. E existem alguns estudos científicos mais recentes que inclusive mostram que existe uma pequena produção de ozônio no nosso organismo. Então, por aí a gente já vai além. O ozônio ele é algo conhecido da biologia de uma forma em geral e até compatível com o nosso organismo. Agora, voltando para essa nossa realidade, porque a camada de ozônio está hiper distante, a gente não tem acesso a ela. Mas na história do ozônio, quando um alemão lá em 1840 descobriu o ozônio e tudo, ele também começou ali a desenvolver como é que a gente manipula e fabrica o gás ozônio. E o gás ozônio, o que é? Na verdade, ele é uma forma de oxigênio. Esse oxigênio que nós estamos respirando aqui, na química ele é o O2, isso é, uma molécula com 2 átomos de oxigênio. Por um processo físico e depois químico, especificamente elétrico, a gente quebra dentro do aparelho essa molécula de O2, então se tornam 2 átomos. Um átomo solto desse vai se unir a uma molécula de O2 e forma o O3, que essa é a fórmula química do ozônio, ele é um O3. São uma molécula com 3 átomos de oxigênio. Então, o ozônio é uma forma de oxigênio. O que acontece é que esse átomo a mais torna essa molécula instável e aí ele fica procurando a se ligar na química com alguma outra coisa. E todas as chamadas ligações de carbono, toda a forma biológica tem a dupla ligação de carbono, um átomo desse vai se juntar. E aí esse gás se torna um poderoso bactericida, virucida, vai eliminar odores, porque ele se une às moléculas de odores também, vai se tornar inclusive um fungicida, e a partir dessas propriedades é que a gente faz as milhares de aplicações que tem de ozônio. Então, um equipamento desse, talvez o Álvaro até fale com um pouco mais de propriedade, por ser o diretor de desenvolvimento, nós fazemos a mágica que acontece dentro desse equipamento é pegar esse ar ambiente, desmembrar a molécula de O2, de oxigênio, em 2 átomos e fazer ela se unir a uma outra molécula e sair do outro lado o ozônio. Por isso que ele tem esse tempo, né? Ligou, tem que esperar enquanto ele faz todo esse processo e... Sim, e aí o ozônio, por ser extremamente instável, apesar dele não poder ser respirado, inalado, principalmente em altas concentrações, já existe inclusive norma no Brasil e tudo mais de concentrações máximas e etc. Por exemplo, trabalhadores podem ficar num local, o ozônio ele é instável. Então, cerca de 20 minutos depois, 20, 30 minutos depois, praticamente não tem ozônio no ambiente. Isso considerando temperatura normal, condições normais de temperatura, pressão e etc. E uma curiosidade, que o ozônio ele é conhecido por O3, mas, quimicamente falando, ele pode se unir até O8. Então, e aí claro, só que são formas cada vez mais instáveis até chegar nessa formação. A mais fácil é o O3. E aí claro, a gente não diferencia se ele está produzindo O3, O4, O5 e etc. Está produzindo ozônio. Toda formação acima de O3 para cima é ozônio. E a gente trabalha com isso. E no nosso desenvolvimento, a gente também considera sempre materiais nobres e materiais compatíveis com o uso do ozônio. Uma vez
vez que o ozônio ele é extremamente oxidante, a gente tem que tomar o cuidado de não fazer equipamentos que possam sofrer algum tipo de oxidação, ferrugem ou degradação dos materiais, ou que esses materiais gerem subprodutos tóxicos e sejam lançados ao ambiente. Então, todo esse cuidado a gente tem. E é uma garantia para os nossos clientes de que eles estão comprando um equipamento que vai produzir ozônio, não subprodutos tóxicos que sejam lançados no ambiente. Sim, tem que tomar cuidado também, né? Exatamente. Com isso. E aí tem uma informação até complementar que o Álvaro está comentando, como o ozônio ele é instável e ele vai durar em torno de 20 minutos, o ozônio ele não é armazenável enquanto gás. É possível armazenar se a gente submeter ele a uma baixíssima temperatura, que ela é inviável em processos comuns. Só laboratórios podem ter uma temperatura aí abaixo de 200 graus negativos, né? Então, por isso que para produzir o ozônio eu preciso ter um equipamento, ele é produzido em tempo real. Ele não é armazenável, a gente não consegue guardar o ozônio e levar para algum lugar. Por isso a necessidade do equipamento durante o momento que se produz. E isso foi, inclusive, uma questão muito interessante quando a gente estava em processo de regulamentação com os órgãos competentes e tudo mais, que um dos questionamentos, até por desconhecimento, visto que o mundo do ozônio é um mundo novo e tudo mais, até algumas pessoas, né, nesses órgãos comentaram: tá, onde vocês vão armazenar esse gás? Porque o gás é isso, o gás é aquilo, é oxidante. Gente, a gente não tem armazenamento de gás. Não, mas a gente precisa saber, por causa do grau de periculosidade, isso, aquilo. Não tem armazenamento do gás, não se armazena ozônio. Então é um processo, inclusive, muito seguro, porque você leva o equipamento, você não leva o gás ozônio. Sim, tudo é feito aqui dentro. Exatamente. Você liga, E uma vez desligado, para de gerar. Agora, eu me lembrei de uma coisa muito interessante que vale a pena a gente comentar. Tem muita gente que acha que o ozônio ele é algo muito novo. Eu já mencionei que ele foi descoberto lá em 1840 por um alemão, mas poucas pessoas sabem que em 1893 a Holanda ela criou a primeira estação de tratamento de água pública com ozônio. A gente está falando 1893, século XIX, tá? E vamos considerar que em 1916, em plena Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra e a Alemanha usaram o ozônio para tratar feridas de soldados no campo de batalha. Tem registro científico disso. Então, só na ozonioterapia, porque a gente enfrenta os haters que tem aí no mercado, esse negócio não funciona, não tem comprovação científica. Isso falando um pouco da área da saúde. Sim. Tem mais de 40 mil artigos publicados no mundo que fala de ozônio na saúde. Mas lembrando que 1916 já se usava essa técnica reconhecida para tratar diversas coisas. Então o ozônio pode ser ainda uma novidade no Brasil, que também não deveria, porque desde 1975 já se usa ozônio no país. Pouca gente ainda conhece, mas a gente está falando de um tipo, de um item ou de um uso que já tem mais de 100 anos. Mas falta informação, né? Até por isso que a gente está aqui, bem educacional. Para levar isso para as pessoas, né? E aí, falando um pouquinho da oxisanitização, quais são os principais benefícios da oxisanitização? Aonde pode ser aplicada? Como que a gente faz? Qualquer pessoa pode ter acesso? Como que funciona esse universo? A gente falou que quer ozônio. E a oxisanitização é quando eu uso esse gás ozônio para tratar um ambiente. Então, por isso que a gente chama de oxisanitização. Estou sanitizando a base de ozônio. Então, essa oxisanitização, ela tem um uso muito amplo. Eu posso tratar uma sala, uma clínica, um quarto, um consultório, um veículo. Claro que para cada espaço desse, a gente tem uma espécie de um protocolo. Na verdade, é uma forma que se calcula o tamanho daquele espaço e pelo tamanho de espaço, de acordo com a potência do equipamento, vai
definir o tempo que ele vai ficar ligado e, principalmente, muito importante, o tempo de contato. Porque uma vez que a gente joga o ozônio num determinado ambiente, tem um momento que o aparelho está gerando, mas tem um momento, normalmente os 20 minutos seguintes, que o ozônio ainda tem ação. Por isso que no processo seguro de oxanitização, considera o tempo de equipamento ligado e o tempo de ação e degradação do ozônio para que as pessoas possam adentrar ao ambiente. E aí, isso a gente está falando de ar, Sim. mas a gente pode falar também de superfície. Sim. Ou não? Sim. No caso da oxanitização, o principal é a superfície mesmo. Tá. Quando a gente lança o ozônio no ar e ele invade, pelo fato do ozônio ser um gás, ele ocupa o volume. Então, diferente de tratamentos, por exemplo, como luz ultravioleta, que tem aquele pessoal que passa luz ultravioleta na superfície e tudo mais, a gente tem aí um efeito chamado sombra, que não permite que atinja todos os locais. Quando a gente lança o ozônio, que o ozônio é um gás, ele vai em todos os locais do ambiente. Inclusive de baixo. Inclusive de baixo. E aí trata todas as superfícies. Superfície de madeira, superfície têxtil, tecido, paredes, vidros, tudo que for superfície e tiver acesso a esse gás, vai ser tratado com ozônio. E aí a gente tem uma redução absurda na carga de micro-organismos, a gente tem redução de ácaros, inclusive para quartos, camas e roupas de bebê e tudo mais. Então, esse é o objetivo da oxanitização. Quando a gente faz oxanitização, por exemplo, em frigoríficos, em câmaras frias de frigoríficos, a gente tem o objetivo de eliminar odores, por exemplo, a gente também tem o objetivo de controlar a proliferação de micro-organismos e retardar o apodrecimento e todos esses efeitos nocivos que seriam causados sem o uso do ozônio. A mesma coisa, por exemplo, com vegetais. O ozônio, ele tem um uso muito interessante na cadeia de produção de alimentos. Então, quando a gente utiliza ozônio, ele reage com o principal hormônio de maturação dos vegetais, que é o etileno. E ao reagir com o etileno, ele retarda a maturação. Então, a gente tem frutas que vão apodrecer de forma mais devagar, vegetais de uma forma em geral, e como ele também tem a ação microbicida, ele também elimina bactérias, fungos e etc., esses micro-organismos que também fazem parte do processo de maturação desses vegetais também serão reduzidos e, consequentemente, esses vegetais durarão mais, do produtor até a mesa do cliente. E aí, com isso, a gente tem um benefício ambiental também muito grande. Quando a gente fala do ozônio de oxanitização, o benefício da oxanitização é só biossegurança? Não, ele também é um benefício ambiental e é um benefício muito mais amplo do que só eliminar micro-organismos de superfície. É uma tecnologia limpa, né? Assim, com certeza. E além que ele falou do benefício da biossegurança e ambiental, tem o da economia, porque poucas pessoas sabem que na própria Organização Mundial, a própria ONU, divulga que no mundo se desperdiça até 35% de todos os alimentos que são produzidos na categoria FLV, frutas, legumes e verduras. Nossa. É desperdiçado do produtor até o final porque se perde, apodrece. E sabe o que é mais incrível de tudo isso? Somente 10% do que se perde seria suficiente para alimentar toda a população que não tem acesso. Caramba. Isso quer dizer, o mundo hoje já produz alimento suficiente para alimentar tranquilamente toda a população. Não falta alimento. Falta, claro, a distribuição, que não é nem no nosso foco. Mas se eu consigo prolongar, na indústria se chama shelf life, a vida útil desse alimento, em uma semana que seja, olha o quanto que eu posso reduzir de custo. A gente tem algumas experiências de donos de sacolões, hortifruti, que só de colocar o gás à noite no hortifruti ali, aquele ambiente aberto, ele já tem uma economia de 20% nas perdas. Que você imagina, você perde muita coisa, está aberto, porque isso reduz o apodrecimento e o amadurecimento das frutas e verduras de uma forma geral.
Curioso isso, né? Sim. Muita gente, principalmente essa parte de alimentação aí, acho que é uma coisa que muita gente não sabe. Agora, voltando um pouquinho que eu falei do lava-jato, do veículo. Como que funciona a oxidatização nessa questão da estética automotiva, veicular? Geralmente é um serviço oferecido pensando em qual benefício? Serve para ar-condicionado também? Também. Sim. No caso de veículos, o principal benefício está na questão de odores. Geralmente, as estéticas concessionárias e os próprios usuários, eles estão focados principalmente no odor. Então, quando se fala fazer uma oxidatização num veículo, principalmente odor de cigarro. Então, quando uma pessoa vende um veículo para uma concessionária, ou a concessionária vai vender, ou a estética automotiva recebe um problema de odor, geralmente está associado ao cigarro. É o primeiro deles. E o ozônio ele consegue eliminar odor de cigarro de forma muito eficiente mesmo. E ao eliminar esse odor de cigarro, o veículo está pronto para comercialização, ele se valoriza e tudo mais. E aí, outros odores associados... É legal até para, só te interromper, até para motorista de aplicativo, né? Tem muita rotatividade. Então, odor, por exemplo, de mofo e outros odores que venham a estar no veículo, o ozônio também é capaz de eliminar. E depois tem a questão de biossegurança. Uma vez que você aplica o ozônio, você esterilizou o filtro de ar do veículo, você esterilizou o estofado, você faz com que esse veículo ele tenha um ar mais seguro. Então, no caso de motoristas de aplicativo e tudo mais, que tem uma alta rotatividade de pessoas no veículo, várias pessoas respirando, vários contaminantes e tudo mais, se ele tiver um equipamento desse, fizer uma oxidatização uma vez por dia, ou pelo menos uma vez por semana ali, ele garante que o sistema dele vai ter uma carga microbiológica bem menor, vai ter uma segurança maior, e isso é benefício não só para os passageiros, como para ele, é uma segurança para ele. Então, a oxidatização pode ser feita individualmente, e se ela for feita junto com um processo de lavagem de um veículo na parte interna, ela tem que ser feita depois da lavagem. Depois da lavagem. E se for colocado algum aroma no veículo, o aroma tem que ser colocado depois do ozônio, porque senão o ozônio vai eliminar o aroma também. E olha que interessante, quem mora em grandes centros urbanos como São Paulo e Rio, a maioria das pessoas estão dirigindo de vidros fechados por uma questão de segurança. Uhum. E aí o que acontece? Está o tempo todo respirando aquele ar ali dentro. Quando a gente faz a oxidatização, você está eliminando todo aquele sistema de ar condicionado, tubulações e filtros. Todos eles são esterilizados naquele momento, porque assim, filtro de ar-condicionado ele é trocado nas revisões, normalmente a cada 10 mil quilômetros, sei lá, um ano, até mais. E infelizmente no Brasil não se tem a disciplina de fazer as trocas corretamente. Mas uma vez que você faz a oxidatização, ela não deixa o filtro novo, porque ele ainda contém as impurezas que ele reteve, mas você matou micro-organismos. A gente nem imagina o tanto de doença respiratória. Sim, que a gente tá ali, vai contribuir muito com a redução de doenças respiratórias. E vamos, por exemplo, levar para um ambiente doméstico. Nós temos relatos de casos de pais que bebês tinham muita alergia. Nós temos um relato muito específico que os pais tiveram que mudar para a praia para ter um ambiente diferenciado de tanto que era a alergia de uma bebê. A criança. Aquele processo, eles mudaram. E mesmo assim, eles tinham aquele trabalho todos os dias de tirar a criança do quarto, passar paninho molhado, não podia ter cortina, não podia ter carpete, nada disso. A partir do momento que começaram a fazer a oxidatização no quarto da criança, reduziu demasiadamente esse trabalho, porque você imagina ter que passar paninho molhado em tudo, e o processo alérgico da criança praticamente foi eliminado. Vale a pena ressaltar, a oxidatização é feita sem a presença de pessoas dentro do ambiente. Então a criança era retirada para ir para a creche e nesse intervalo que se fazia a oxidatização todos os dias. Fora a economia, Claro. né, de produto de limpeza. Sim.
e a agilidade, né? Gente, eu até falo de uma inclusão social. Pensa comigo, quem tem uma pessoa doente na família, que demanda muito cuidado, essa pessoa é quase que excluída, porque tem uma dedicação total, tem aquela questão do processo alérgico de ir para hospitais, de não poder participar de um evento, de alguma coisa, porque tem que tratar a doença. Então percebe que a gente está falando de uma simples oxigenização, mas o impacto social dela é muito maior. E eu me lembrei de um negócio, na hora que o Álvaro estava falando, que quando a gente fala de todo esse poder do ozônio, as pessoas, poxa vida, isso está parecendo um milagre. Será que tudo isso é verdade? Além de toda a existência do ozônio, a longevidade do ozônio, a história que nós comentamos aí de mais de 100 anos aplicada na saúde, aqui no Brasil, nós especificamente, nós submetemos nossos equipamentos a alguns testes bem interessantes. Por exemplo, a Unicamp, nós fizemos teste para a eliminação de micro-organismos em superfície e ambiente, tá? Teste comprovado, assinado por especialista, e depois nós fomos nos laboratórios do Hospital das Clínicas. Também submetemos o teste, inclusive, em superfície porosa, tá? O ozônio eliminando micro-organismo em superfície porosa. Então, para quem tem alguma dificuldade, poxa, eu tenho que acreditar, não precisa acreditar, eu tenho comprovação científica. Quando você tem prova, não depende de crença. A crença, quando eu acredito, eu parto do princípio que eu sei que não é verdade, eu preciso acreditar. Mas quando eu tenho uma comprovação científica, não depende de crença, está comprovado. É fato. Então, isso que a gente está falando aqui tem uma base científica, sim, muito importante. Sim. E aí, quanto tempo, mais ou menos, quando vocês vão lançar um produto novo, desenvolvem uma tecnologia nova, esse aparelho, ele passa por qual período de teste antes de vocês lançarem ele para o mercado? Um exemplo é o MUT. O MUT foi um equipamento que ele teve um desenvolvimento de quase 1 ano antes de ser lançado ao mercado, tá? Então, mais especificamente 8 meses, tá? Foi um desenvolvimento entre fazer toda a eletrônica do equipamento, juntar todas as peças, fazer mock-up do equipamento, todo aquele testes depois, né? Então a gente joga para algumas pessoas testarem esse equipamento, ver se está intuitivo, volta, faz modificação e tudo mais. 8 meses. 8 meses é considerado algo, inclusive, muito rápido. Tá? Tem equipamento que demora inclusive mais tempo do que isso, e mesmo depois de lançado ele vai sendo atualizado conforme tem alguma melhoria, ou se eventualmente precisa ser feita alguma correção, isso vai sendo lançado nas versões posteriores, e a maioria dos usuários nem sabe que tem essas diferenças, porque isso são nuances da produção, do desenvolvimento e tudo mais. Mas um exemplo disso é um equipamento, ele geralmente leva próximo de 1 ano entre ele ser projetado e ele chegar ao consumidor. Então a gente tem equipamentos que eles estão sendo projetados, mas que eles vão ser lançados provavelmente no 2º semestre do próximo ano. Dá um spoiler pra gente. Tá. O que vai vir por aí, pra quê, como que vai ser? A gente tem equipamentos na parte de tratamento de água, tá? Com interações e tecnologias que são exclusivas, não só no Brasil, mas a gente vê que a exclusividade disso no mundo, tá? Com interações aproveitando, vamos dizer assim, essa questão da indústria 4.0, inteligência artificial, comunicação e conectividade. Então a gente tem isso na parte de tratamentos de água. A gente tem também para a parte de ozonioterapia. São novidades aí que a gente não entrou nem com registro, tá? Em parte de desenvolvimento, de estruturação para poder ser feito isso. E tem outros equipamentos que a gente não pode falar. E eu acho que a tendência é ficar cada vez mais intuitivo, tecnológico, digitalizado, né? Exatamente. Sim. Vocês lembram do primeiro que vocês desenvolveram lá na garagem? Sim, a gente lembra. Tinha nome?
Tinha nome, porque o fato de eu vir da indústria, a gente já fez um aparelho decente, com etiqueta profissional, tudo feito na garagem, porém com nível profissional razoável. O nome dele, inclusive, era um nome muito mais técnico do que comercial, era GO3500AR. Porque Parece nome de avião. era gerador de ozônio 3.500 miligramas hora para ar, por isso que era R. Era técnico, não? Sim. E aí tem alguma coisa desse primeiro que vocês desenvolveram, que, por exemplo, alguma especificação, tecnologia, sei lá, que tá aqui? Não mais. Não. Não mais. Olha que uma... Não, e você vê, num curto período de tempo, né, como evoluiu. O advento da pandemia nos forçou um desenvolvimento de bastante tecnologia nacional. Por exemplo, esse aparelho aqui, ele é toda a tecnologia ela é nossa. Tá? Toda a tecnologia, inclusive tecnologia muito eficaz. Esse equipamento ele consome muito menos energia do que o do mercado para uma produção de ozônio superior. Inclusive a parte eletrônica, a parte digital dele também é desenvolvimento interno. É um aparelho, então, 100% brasileiro. 100% brasileiro. Olha que orgulho isso pra 100% gente. brasileiro. Claro, um ou outro componentezinho, um botão, alguma coisa, sim. acaba vindo importado, mas o macro dele, 90 e tantos por cento brasileiro. As pessoas não sabem, né? A última indústria de componentes eletrônicos do Brasil fechou no ano de 2000. O Brasil não produz um resistor que custa 20 centavos. Gente, não acredito. Para ter uma noção do atraso da Exatamente. nossa indústria, né? Por isso por isso que eu tô falando assim, pra gente é um super... Ainda mais que a gente tava falando que o ozônio lá fora já é muito, né, mais conhecido e divulgado, pra gente isso é um super avanço. Ter E uma das coisas que a gente acaba comprovando no mercado, a nossa tecnologia ela é tão interessante que foi feita uma pesquisa por uma grande empresa, e a gente não pode falar o nome, eles não encontraram essa tecnologia nem no país inventor do ozônio, que é a própria Alemanha. Certo? Não foi encontrado lá a tecnologia que a gente tem aqui. Uma informação que a Bianca até perguntou foi quanto tempo leva para desenvolver. Quando foi 2020 e o mercado brasileiro fechou ali no final de fevereiro, início de março, que fechou China, fechou Estados Unidos, fechou tudo. E a gente falou, e agora? O que a gente faz? Entre fechar o mercado e a gente desenvolver o primeiro equipamento nacional e lançar no mercado foram 3 meses. 3 meses. Esse foi o mais rápido que a gente conseguiu fazer. Mas isso foi a necessidade que provocou esse milagre. A gente conseguiu colocar a solução no mercado em 3 meses. Vocês estão o tempo inteiro ao serviço da saúde. Sim. Por isso é muito bacana vocês nem terem elevado o preço dos equipamentos, porque vocês estavam servindo. Na pandemia, eu e o Álvaro, nós ficamos 3 meses direto, sem folgar um único dia. Nós ficamos enfiados na fábrica. Porque você lembra, com aqueles fechamentos, muitas pessoas tinham que ficar em home, não podia vir, ficou naquela celeuma, uma hora abre. Não, no ano de 2020 fechou tudo, né? E a gente não podia parar. Não podia rodar livremente. E aí na pandemia vocês tinham essa pesquisa de mercado, as pessoas estavam mais procurando pra quê? Oxigenização? Para ambiente, para eliminar o vírus, coronavírus. Então, em casa. E nós tivemos que ter um cuidado muito grande, porque a busca foi tão frenética pelo ozônio que as pessoas queriam o aparelho para respirar o ozônio e se tratar. E a gente tinha ao mesmo tempo educar o mercado que não podia ser dessa maneira. Foi um momento crucial para muita gente. Sim. E aí, por exemplo, um aparelho desse para oxigenização, ele serve para oxigenização veicular, para oxigenização em casa, para a indústria, é esse aqui também? Também. Desse tamanho? Da escala, sim. Claro que a gente tem modelos vamos com agora geração falar um pouquinho menor, esse é o topo de linha em produção de escala. Claro que as pessoas falam, eu tenho que ozonizar um ambiente hiper, mega, blaster grande lá. É um projeto especial e que a gente tem engenharia para fazer isso. Mas esse equipamento, ele vai ozonizar até 900 metros cúbicos. Dá mais ou menos o que? Uns metros quadrados? Em torno de 300 metros quadrados. É um ambiente realmente bem razoável que pode ser ozonizado com um equipamento desse, né? E é claro, como ele tem programação de tempo, ele liga e desliga sozinho, né? Ele pode ligar e desligar sozinho. Tem já vários programas na própria tela dele, então ele pode ozonizar um veículo, por exemplo, um hatch,
internet, que é o que? Em torno de 7 minutos de aparelho ligado. Nossa, é muito rápido. 7 a ligado 15, mais dependendo da 20 programação. de contato e de dissipação, até, por exemplo, um ambiente de 300 metros quadrados. Né? E aí ele tem que ir na tomada. Sim. Aí então vai, por exemplo, vou fazer a oxigenização no meu veículo. Como que é? No meu veículo ele acompanha uma tomada especial Tá, pro veículo. vai Você com liga uma- direto na tomada do veículo. Aí só. Exato. Esse equipamento, inclusive, essa questão da facilidade de uso, a gente manda uma fonte bivolt. Como a gente sabe que no Brasil a gente tem 110, 220, 127, 115 volts, 230, a gente tem uma fonte que atende todas as tomadas residenciais no Brasil. Então, a pessoa não precisa se preocupar se é 110, 220. Liga. Ela vai colocar no veículo, a gente manda um adaptador veicular 12 volts e é compatível com o equipamento também. Então, essa questão também é uma novidade e é uma exclusividade nossa. E aí, por exemplo, aí no veículo, como que eu configuro ele pra veículo? Ele aparece, tipo assim, sei lá, se é sedã, se é... Sim, tô dando um exemplo. Sim, Quando você a gente liga. pode demonstrar essa parte da tela. Sim. Acho que tem uma tomada aí. Entendeu? Então vamos lá, definir área. E aí? Definir na área. Então a gente ligou aqui o equipamento, então só reiniciando o equipamento para a gente ver. Ele exibe o logotipo da empresa, coloca a versão do equipamento e ele aí já cai na parte de definir a área, que a gente sabe que a maioria dos usuários vai acabar indo por esse caminho. Então quando ele sabe qual é a área dele, ele vai aqui e vai selecionar, eu tenho um ambiente de 30 metros quadrados. Colocou aqui 30 metros quadrados, aqui eu vou ligar rapidamente para ouvir o barulho e mostrar as telas. Você coloca um OK. Ele vai Ele dar um... exige tempo de aplicação 31 minutos, tempo de contato 20 minutos, tempo total 51 minutos. Então em 51 minutos ele vai... Você já pode voltar. sanitizando. Começou... Por isso ele é turbo. Que demais. Exatamente. Na próxima... Olha o cheirinho. Defina o volume. Quando define o volume, ele é mais preciso do que a área, porque a área a gente está partindo metros quadrados. Então, quando eu tenho um pé direito, se ele varia de 2,5 metros a 4 metros, eu tenho uma imprecisão aí. Quando eu coloco o volume, ele é muito mais preciso. Se a pessoa conhece o volume, ela define por volume. O processo é o mesmo, ele vai exibir o tempo de aplicação, contato e total. Depois vem definir tempo. Quando a pessoa tem uma aplicação personalizada, não vou fazer uma oxigenização de um ambiente, eu preciso liberar o ozônio, qualquer que seja o motivo. Ela pode definir o tempo aqui manualmente legal. e iniciar também. Aqui a gente tem as aplicações especiais, carros, sedã, SUV, van. Na parte de casa a gente já tem aqui aplicações pré-definidas, banheiro, quarto, cozinha. A gente tem aplicações para pet, do pet de casinha de pet. Então casinhas pequenas, médias, grandes e por aí vai. A gente tem aqui também a parte de aplicações pessoais. Uma das coisas é que muitos dos usuários, eles utilizam o equipamento sempre para uma mesma aplicação. Então, ele definiu, eles sempre ozonizam o mesmo quarto, eles sempre ozonizam o mesmo carro. Aquela aplicação é contínua para ele, todo dia ele vai usar aquilo. Ele precisa programar tudo novamente? Não, aqui tem as últimas aplicações dele, ele seleciona diretamente e repete. Então isso também é uma exclusividade nossa, não tem nada parecido no mercado. Agora, outra coisa muito interessante, a gente pode entrar em configurações e trocar o idioma do equipamento. Olha! Então o equipamento Trilingue. ele vem já configurado português, mas ele tem espanhol e inglês também configurados aqui. Então basta selecionar. Então, selecionou, ele troca toda a interface dele para o idioma escolhido. Inclusive, uma coisa que a gente tomou muito cuidado é que a interface externa dele, ela precisava ser compatível com os 3 idiomas também. Não adianta eu ter só a tela. Um usuário que fala espanhol, um usuário que fala inglês, ele vai saber operar o equipamento e os botões dele também, porque isso já foi pensado também.
A gente tem aqui o tempo de uso. O tempo de uso é um contador de horas do equipamento. Quanto tempo o equipamento foi utilizado. Então, quem faz geralmente locação de veículo, né? Do equipamento para veículos, para oficinas, ele locou e quando ele entregou o equipamento estava com 20 horas de uso. Quando ele recebeu de volta esse equipamento estava com 50 horas de uso, ele pode cobrar inclusive por uso. Baseado nisso. Temas. Tem gente que prefere a tela clara, tem gente que prefere a tela escura. Até nisso eles pensaram demais. Pode escolher sem nenhum problema, porque o equipamento vai responder automaticamente. Agora é muito legal pra rede hoteleira, né? Com certeza. Principalmente no hotel, gente. Com certeza. Porque eu me atentei nisso por causa do banheiro. Tava ali, banheiro. E com a pré-definição, como ele tem os 3 últimos usos definidos, então quem for responsável, a administração e tudo, já pode deixar isso pré-programado e os responsáveis por serviços de quarto e tudo mais só precisam ir na aplicação que já está lá programada. Não precisa entender toda a lógica do equipamento. Ele vai receber a instrução e já está ali a última aplicação, basta repetir isso para todas. E sabe como é muito prático? Porque as pessoas falam assim, a camareira passa num determinado quarto. Ela fez toda a limpeza física lá e tudo, colocou o aparelho, põe ele para ozonizar e vai para o outro quarto. O tempo que ela faz no outro quarto é o tempo que terminou essa ozonização, depois ela só troca de quarto e vai com o processo assim. E mesmo assim, essa limpeza que é feita por essa profissional não se compara com uma oxigenização. Quantos por cento que elimina de micro-organismo? Em superfícies, acima de 99%. Olha isso. Feito da maneira correta. Aí tem um detalhe ainda que é uma Nunca vai se pegadinha. comparar. Há uns 2 anos atrás saiu uma reportagem no Fantástico comprovando que nem os melhores hotéis aqui de São Paulo troca toda a roupa de cama na troca de hóspede. Porque ele olha o lençol branquinho, tá limpo visualmente, o que eles fazem? Deixa aquele. Estica. É correto isso? Não é, mas é o que acontece. E aí a reportagem usou um marcador biológico que só é visto em ultravioleta. Eles foram lá e no outro dia voltaram o outro hóspede e foi comprovado que eles não tinham trocado. Mas se eles tivessem feito a oxanitização, garantiria que você não teria nenhuma contaminação. Claro que o correto é trocar. Sim. Mas, se eventualmente não se troca, garanta pelo menos a segurança. Nossa, é muito custo-benefício, né? Sim. Demais. E aí, por exemplo, vai num quarto de hotel, de motel, que seja. Aí, por exemplo, pode ter um desse pra fazer, né, do ar, da superfície. Aí tem uma piscina no quarto do motel. Aí tem um ozonizador para piscinas. Agora, banheira. Dá pra fazer só com esse? Não. Tipo, se a banheira estiver vazia? Não. Se a banheira estiver vazia e seca, sim, ele vai ozonizar a superfície. Mas a gente entende que a banheira vai um pouquinho além, não é só a limpeza de superfície. Você tem que ter uma limpeza mecânica. E um detalhe, piscinas, banheiras e todos esses locais que tem circulação de água, mesmo que esteja seco, toda a tubulação tem água. Então não se seca, está contaminado. Então você tem água na bomba, você tem água na tubulação, você tem água em mangueiras. Todo local que a água pode se acumular, ela vai estar ali. Então o OxyAir, ele vai garantir a oxanitização superficial, mas ele não vai fazer isso na água, nas tubulações e tudo mais. Por isso é recomendável um equipamento específico para uso em banheiras, piscinas e etc., que faz a injeção do ozônio na linha de água. Então, aí você... está passando por toda a tubulação. Exatamente. E nós temos tecnologia inteligente como essa para banheira, tá? E tá sendo agora um spoiler aí para piscina também. Também. E um spoiler que a gente pode dar. Aí, ó, eles queriam revelar. Tem famoso aí que já tá com toda essa solução na casa dele. A gente ainda não pode divulgar o nome, mas tem famoso que tá na piscina, na banheira e na cozinha, tá? Porque a gente tem solução para cozinha, doméstico ali, para frutas, verduras e legumes aí também, tá?
Nossa, gente, que Inclusive, bacana. quem é adepto a uma vida mais natural, a alimentos orgânicos e tudo mais, o ozônio ele é capaz de eliminar agrotóxicos superficiais de alimentos. E a gente, inclusive, tem algumas resoluções de CONAMA que a gente conhece e tudo mais, que se faz justamente a lavagem de alimentos, isso na escala agrícola e tudo mais, que é para redução da carga de agrotóxicos. Mas as pessoas podem ter um equipamento de ozônio, e aí a recomendação nesse caso é o MUT, é o outro equipamento nosso, para se ter na cozinha e fazer essa eliminação de agrotóxicos de frutas, verduras e vegetais de uma forma em geral, tendo uma vida mais saudável. Até porque os alimentos orgânicos eles são caríssimos, na maioria das vezes. Nem todo mundo tem acesso aos alimentos orgânicos. E ao utilizar o ozônio, você tem um alimento com a qualidade muito parecida ou igual a um alimento orgânico, às vezes superior, dependendo do tipo de tratamento que se faz, sem gastar além do que seria um alimento comum. E sabia que a gente tem tecnologia também para a produção do orgânico livre de agrotóxicos e de fertilizantes? E tem solução também já em uso para a lavagem dos alimentos na colheita. Então se colhe, o produtor já lava com água ozonizada já para colocar no mercado livre de contaminações. Então já tem isso também. Aí, por exemplo, já colheu assim, aí se um dono de um hortifruti, um feirante, ainda quiser fazer lá na banquinha dele, pode também. Com certeza. Já veio da água ozonizada, ele pode A também. gente volta àquele processo de maturação dos alimentos e etc, que o ozônio ele é capaz de atrasar e prolongar a vida de prateleira do alimento, levando economia ao comerciante e, consequentemente, para toda a cadeia, consumidor e tudo mais. Agora, dicas para quem quer empreender com a oxidatização. Principais áreas que eu posso empreender e os erros que eu não posso cometer de jeito nenhum. Vamos lá. A área de veículos, estética automotiva de uma forma em geral, tá? Estética automotiva de uma forma em geral, lava rápidos, concessionárias, estética automotiva, locadora, essas locadoras específicas para aplicativos também. Então é possível fazer, ter esse empreendedorismo, tá? É possível também um empreendedorismo doméstico, talvez nem todo mundo vai comprar um equipamento desse. Nós temos clientes que eles têm empresa de oxidatização. Do jeito que tem lá o pedir o gás, sabe? Alguma coisa desse jeito, pedir uma pizza, as pessoas pedem por telefone, olha, eu tenho um espaço para fazer oxidatização. Vai lá o técnico, motoboy, né, de moto, vai lá, põe a programaçãozinha que precisa, faz a oxidatização e cobra. Outras pessoas desenvolveram outros nichos de mercado. Por exemplo, essas pistas de kart que tem aquele monte de uniforme, aquela coisa toda? As pessoas também têm uma caixa especial de acrílico que coloca a oxidatização ali para esterilizar aqueles uniformes. Lavanderias, as pessoas usam também para isso daí. A gente está falando aqui de hortifrutis de uma forma em geral, armazenamento, armazéns de alimentos, estufas também. Tem tanta coisa. É um segmento, você vê, tão grande que as pessoas nem imaginam. Na parte automotiva, não só as estéticas automotivas, mas as concessionárias e lojas que vendem os veículos e que ficam com o veículo parado, tem alto custo para eliminar odores e tudo mais. Ter um equipamento desse ou mais equipamentos para atender essa circulação de veículos que se tem lá, valoriza inclusive o produto que eles vão oferecer ao cliente. Olha que nicho interessante que tem muito fora do Brasil, e aqui no Brasil é pouco falado sobre isso. Uma casa recém-construída, está com cheiro de tinta, uma série de coisas. Uma oxidatização elimina aquele odor. Por exemplo, uma casa que passou por um ambiente que passou por um incêndio, aquele cheiro de queimado que persiste por meses. Uma oxidatização elimina Ele é capaz de tirar qualquer cheiro forte. Exato. Né? E olha, tem um nicho de mercado que aí é muito delicado até da gente falar, mas Estados Unidos tem empresas especializadas. Por exemplo, uma pessoa ficou doente por muito tempo no ambiente e que infelizmente foi a óbito por ser terminal. Aquele ambiente fica impregnado, às vezes até com o cheiro
se usa a oxanitização para esterilizar O o ambiente. putrefação, que seria, né, a decomposição de corpos no local, o ozônio também é capaz de... Gente, eu tive um namorado, olhem essa, agora é real. Eu tive um namorado que ele era muito assim com coisa de limpeza. Aí ele ficava com gripe, resfriado, todos os dias, tipo, mas ele ficasse 7 dias resfriado, 7 dias gripado, todos os dias ele trocava a roupa de cama e a toalha de banho pra não proliferar ali os vírus, não sei o que, porque eu tive febre, porque isso aí. E eu ficava assim, gente, eu não acredito. Imagina o tanto de roupa de cama que esse menino não tem que lavar, e toalha e tudo mais. Dá pra fazer também com roupa, com tecido? Dá pra fazer Uma outra tecnologia. com o Mute. A gente tem a tecnologia no Mute, que a gente chama de Bag Smart, que são bags, são sacos plásticos de tamanhos especificados que a gente comercializa, que você coloca no maior deles, inclusive roupa de cama, conecta ao equipamento, ativa a função Bag Smart com aquela numeração, tem o número do saco plástico, ele vai encher com ozônio, vai manter o tempo de contato e vai avisar a hora que o cliente pode abrir. Uma coisa rápida. Exatamente. E Econômica. rápido. A gente vai ter um fórum específico para falar disso. Gente, que demais. É um universo tão vasto, tão grande, que as pessoas não fazem ideia. É muito legal isso que a gente tá fazendo aqui. Sim. De divulgar. E vocês têm algum feedback, assim, muito bacana que vocês já receberam de cliente relacionado com oxisanitização? Que você fala, esse aqui me marcou. A gente tem esses bastante curiosos, mas tem aqueles também Esse da criança que você falou, né, também os marcou. estranhos. Esse da criança é muito marcante, porque o pai ligou pra gente realmente agradecendo e tudo, porque isso foi muito interessante. A gente tem de indústria alimentícia que tinha odores e sempre com autuação de tanto do Ministério do Trabalho quanto de CETESB, e que a partir do momento que começou a usar o ozônio, acabaram as reclamações dos funcionários e de clientes, restaurantes com aquele cheiro de fritura muito forte que fica impregnado também. A própria estética automotiva é muito comum. Por exemplo, um amigo nosso aí há uns anos atrás, dono de agência de automóvel, quando ele pegava aqueles automóveis, puxa, esse está com um cheiro forte, usava ozônio, ele até usou um termo, tá? Ele falou assim, eu recebo um carro, eu preciso tirar o cheiro do dono anterior. Virou já ali um costume. Já virou, para poder passar o veículo para frente. Gente. E nós tínhamos uma outra pessoa, que eu não sei de onde ele veio com essa palavra, que ele fala assim, gente, eu tô com o veículo com cheiro de mumunha, eu preciso tirar esse odor. Ele usava a oxanitização. Eu não sei de onde veio essa palavra, a etimologia dela eu não sei, mas era o cheiro que ele queria tirar. Você entendeu? Do mesmo jeito que o nordestino fala que quer tirar o cheiro de rabujo, né? Ele falava que queria tirar o cheiro de mumunha. E o ozônio tirava isso daí. Mas por outro lado, a gente tem aquelas histórias meio cabulosas. Tipo o quê? Tipo o quê, ó? Dá um spoiler aí, que essa galera pronta. Mais ou menos 2016, uma pessoa ligou para a empresa e falou assim, eu quero devolver esse equipamento que eu não consigo usar de jeito nenhum. E aquilo chamou a atenção. Mas o equipamento está funcionando? Tá. Mas ele está com um barulho horrível e tal. Eu falei, mas se ele é turbo, ele vai fazer barulho de turbina. É esperado. Certo? Ele falou assim, não, é porque eu comprei e chamei a minha família inteira para assistir o futebol do domingo com o equipamento ligado para todo mundo respirar o ozônio. E só não ficou ligado porque o aparelho fazia um barulho maior do que o da TV. Graças a Deus. E aí a gente perguntou, mas você leu o manual? Não, as advertências, você viu que tem uma tem uma etiqueta enorme no equipamento aqui com instruções que não pode ser usado na presença de humanos. O senhor leu? Não, mas eu vi no Google que o ozônio é bom para a saúde. Aí você vai no Dr. Google, né, e faz besteira. E só para você ter uma ideia, ele devolveu o equipamento porque ele falou, se não serve para eu respirar, eu não quero. E a gente, para nós, como a questão segurança ela é muito importante, é melhor Sim. Foi melhor devolver o dinheiro do que deixar a pessoa respirar o ozônio. Mas o senhor conhece
ozonioterapia? Sim! Na época a gente nem atuava com ozonioterapia. Nem trabalhava ainda nessa área de nem saúde, trabalhávamos né? com ozonioterapia. Eu já cheguei a ver um caso, inclusive, da pessoa que fazia um uso quase que esotérico do ozônio. Sim. Exatamente, porque assim, aí claro, cada um com sua crença e tudo mais, mas a pessoa, ela tinha uma crença, não sei se era uma pessoa, se era um grupo, mas o relato era o seguinte, que ela não poderia beber água com cloro, porque o cloro evitava, não sei, algum contato espiritual, alguma coisa nesse sentido, e ela queria substituir por ozônio. No tratamento de água que ela fazia, que era de algum poço, alguma coisa assim, numa chácara que tinham. E me pediu ajuda e eu desconhecia, não tinha como ajudá-la. Sim, eles se reuniam num determinado lugar, não sei se era um grupo meio esotérico, místico, mas que tinha que primeiro colocar ozônio no ambiente para purificar espiritualmente. Hein? E a água também era purificada porque ela impedia que eles tivessem um acesso a uma entidade, tá? Alguma coisa assim. E claro que aí foge do nosso mecanismo, né, de ação. Mas também nós tivemos um caso que não é especificamente da oxanitização, mas numa cidade do interior, também não posso falar o nome agora para não expor, mas que apareceu um doido lá que ozonizava galão desses 20 litros, ozonizava a água, segundo ele, e vendia para os idosos como ozonioterapia. E aí na cidade já estava comum aqueles idosos jogando dominó e o baralho lá com a garrafinha de água, tomando água ozonizada, dizendo que estava fazendo um mega tratamento da saúde, sendo que o ozônio na água também ele vai durar no máximo 20 minutos. Então, quer dizer, e vendia caro, tá? Então, vendia caro. Então, tem umas histórias bem malucas aí de ozônio. Esse trabalho de levar informação, ele é crucial, tá? Seja para a pessoa fazer o uso correto do ozônio, seja para não cair em vigarice. Pra finalizar, vocês estão aí trabalhando com ozônio há muito tempo. Elismar, defina o ozônio em 3 palavras pra você. O ozônio é vida. E você, Álvaro? Não sei. Já tá todo dia ali, né? Já faz parte. Né? Tá falando, o ozônio é trabalho. Exatamente, Mas quando a gente brinca, claro, 3 palavras são muito poucas para definir tudo que a gente está abordando aqui. Mas se considerarmos que o ozônio pode atuar desde a produção de alimento até especificamente na saúde de uma pessoa, ele está percorrendo toda uma cadeia produtiva, né? Então dá realmente para a gente definir que o ozônio está fazendo parte da vida, sim. Você não falou que a camada de ozônio já tá em contato com a gente antes da gente imaginar, né? Então é vida. Verdade. Muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada para vocês que acompanharam o 2º episódio do nosso podcast. Fiquem ligadinhos aqui no nosso canal, que ainda vai vir muito conteúdo bacana. Eles já deram spoilers. Então vem muita coisa por aí. E não se esqueça de inscrever no nosso canal e acompanhar todas as novidades. Ativar as notificações no sininho para não perder nenhum episódio do nosso podcast. Obrigada.